Maldito é o homem que confia no homem. Você já ouviu essa frase? Eu já falei essa frase. Mas será que a Bíblia está querendo dizer que nós não devemos confiar realmente em ninguém? Hoje, aqui no canal Vamos Aprender com a Bíblia, nós vamos dar um de CSI, tá bom? Nós vamos até a cena do crime e vamos investigar minuciosamente o que isso significa. E a cena do crime que nós vamos examinar está no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Fica até o final desse vídeo. E no final, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com alguém que você já ouviu falar essa frase, que pensa dessa maneira. Ela precisa entender o que isso realmente significa e o que nós devemos realmente fazer quando as pessoas frustram a gente. Confiar? Não confiar? Vamos lá? Bora pro vídeo? Sabe, tem uma frase que a gente vê em todo lugar, principalmente quando alguém está passando por um momento difícil, com o coração partido. Ela vira post em rede social, aparece em conversa com um amigo, quase como um carimbo final numa decepção. E é impressionante, né? Porque quando a gente lê isso, parece que a própria Bíblia está ali dando uma validação para a nossa dor. Quase como se fosse uma permissão divina para a gente nunca mais confiar em ninguém. Dá até um alívio, meio amargo, uma justificativa para aquela desconfiança que surge depois de uma traição. Mas será que é isso mesmo? Essa interpretação que acaba nos levando a construir muros, a nos fechar para o mundo, ela está correta? Beatriz, me ajuda aqui. O que a gente faz com esse sentimento todo? É essa a mensagem que o texto queria passar lá no início? Ana, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a resposta, olha só, começa com um problema bem básico. Essa frase, do jeito que todo mundo conhece e repete por aí, tá pela metade. A gente está lendo só o começo de uma ideia muito, mas muito maior. Pois é, Jeremias 17, versículo 5, não nasceu para andar sozinho, sabe? Ele é a primeira parte de um contraste poético, uma comparação que o profeta faz de propósito para mostrar dois caminhos e dois destinos completamente opostos. Agora dá para ver a imagem completa. É um contraste gritante, né? De um lado, quem confia no homem é comparado a um arbusto seco no meio do nada. Do outro, quem confia em Deus é como uma árvore cheia de vida com raiz na água. Usar só a primeira parte é como, sei lá, ler a fábula da lebre e da tartaruga, parar na parte em que a lebre está na frente e concluir que a moral seja rápido e arrogante. A gente perde o ponto principal inteirinho. E aí que mora o perigo. Quando a gente isola um trecho assim, a gente meio que faz um ventriloquismo com o texto. Ele para de dizer o que o autor original queria e passa a dizer exatamente o que a nossa dor, o nosso medo, a nossa raiva querem ouvir. Para a gente entender de verdade, a gente precisa investigar o que eu gosto de chamar de a cena do crime. Boa, então vamos lá. Qual era a cena do crime? O que estava rolando na história quando Jeremias escreveu isso? Com certeza não era sobre uma briga entre amigos ou uma decepção amorosa, né? De jeito nenhum. O buraco era muito mais embaixo. Jeremias estava falando no meio de uma crise geopolítica gigantesca. Pensa só, o reino de Judá estava espremido entre duas superpotências da época, o Egito e a Babilônia. A grande questão do momento não era em qual amigo eu confio, mas sim em qual aliança militar a gente aposta a nossa sobrevivência como nação, na força do Egito ou na promessa de Deus. Exato. E quando o texto fala em fazer da carne o seu braço, a imagem era super clara para quem ouvia aquilo na época. Braço de carne era uma gíria, uma metáfora para poder militar humano. O que Jeremias estava fazendo era, na verdade, uma denúncia pesada contra a política do rei, que teimava em buscar salvação nos exércitos do Egito em vez de confiar no que Deus havia instruído. Nossa, entendi. O contexto histórico muda tudo, literalmente. Mas e a língua original? Tem alguma coisa que a gente acaba perdendo quando lê a tradução em português? Alguma pista escondida no hebraico? Com certeza, e é uma pista genial. Em português, a gente lê "maldito o homem que confia no homem", e parece que ele só repetiu a palavra. Mas no hebraico são duas palavras diferentes. A primeira, gever, significa um homem forte, um herói, um guerreiro. A segunda, bazar, significa carne, no sentido da humanidade frágil, mortal. O jogo de palavras é incrível. A maldição é para o homem forte, o gever, que coloca sua confiança fundamental na carne frágil, no bazar. Ou seja, resumindo a ópera, a mensagem de Jeremias era um alerta direto
político e teológico para os líderes de Judá. Não era uma regrinha de bolso sobre relacionamentos pessoais. Era um grito, quase um apelo. Parem de botar a esperança de salvação no exército do Egito, porque isso é o mesmo que botar uma criatura limitada no lugar do Criador infinito. Uau! Isso realmente vira o jogo. A perspectiva muda completamente. Mas então, como a gente pode trazer essa lição para a nossa vida, para os nossos relacionamentos hoje? Se o texto não está proibindo a gente de confiar nas pessoas, o que ele está ensinando, afinal? A chave, Ana, está em diferenciar duas coisas. Uma coisa é confiar em pessoas, outra, bem diferente, é entronizar pessoas. Confiar é normal, é saudável, a própria Bíblia mostra isso. Agora, entronizar alguém é colocar essa pessoa no trono do seu coração. É fazer dela sua fonte de segurança, de paz, de identidade. É esse tipo de confiança, a confiança que deveria ser só de Deus, que Jeremias está condenando. Faz todo sentido. Então o texto não é contra a confiança, pelo contrário. A Bíblia está cheia de histórias de amizades incríveis, de confiança mútua, tipo Davi e Jonatas, né? Exatamente. O problema nunca foi o ato de confiar. O problema é quando a gente exige que pessoas que são imperfeitas ocupem um lugar que só cabe à perfeição. A cura para uma decepção profunda não é se isolar do mundo. É, na verdade, recalibrar onde a sua âncora principal está presa. Porque quando a sua segurança máxima está em Deus, você se sente mais livre para amar as pessoas de um jeito leve, genuíno, sem botar nelas o peso de serem o seu tudo. No final das contas, o que Jeremias faz é forçar a gente a mudar a pergunta. Em vez de ficar naquela angústia de será que eu posso confiar em fulano, a questão que realmente importa é outra. Onde é que está o trono do meu coração? Quem ou o que está sentado nesse lugar de fundamento último na minha vida? A gente espera de verdade que essa nossa conversa tenha ajudado a libertar esse versículo do uso tão comum e muitas vezes tão pesado que dão a ele. E se você curtiu esse mergulho mais fundo no texto, a melhor forma de apoiar nosso trabalho é se inscrevendo aqui no canal para não perder as próximas análises. Isso mesmo. E claro, compartilhe este material. Pensa naquela pessoa, amiga ou parente, que talvez já tenha usado essa frase no momento difícil. Manda para ela no WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos ajudar a espalhar uma interpretação mais fiel e principalmente mais saudável da Escritura. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima.